Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre aquele detalhe que é a cerejinha no bolo de qualquer shape, que é o abdômen definido. Então, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixa seu like e ative as notificações para você ficar sabendo toda vez que tem vídeo novo. Então, vamos começar falando aqui coisa que é chover no molhado, mas, como diz a célebre frase, o óbvio tem que ser dito. O abdômen não depende só da musculatura bem construída, ele depende de percentual de gordura baixa, ou seja, não pode ter aquela capinha de gordura na frente para mostrar a definição. E, infelizmente, a gordura abdominal é a última que vai sair do seu corpo, é a mais difícil. E ela tem muita correlação com a alimentação, diretamente. Então, o que acontece? Vou deixar já, começo do vídeo aqui, dica de ouro, já anota essa aí para você não deixar de fazer, que é fracionar bem a sua alimentação, ou seja, os lanchinhos, café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde, janta e ceia. Comer pouco, várias vezes por dia, vai garantir com que você estoque menos gordura ali na região abdominal e ajudando você a chegar ali naquele shape dos sonhos com o abdômen desenhadinho. E quando a gente fala de acúmulo de gordura, hoje a gente já tem comprovação científica de rodo aí, de que a gente consegue acumular menos gordura nos locais onde a gente tem musculatura mais trabalhada. Ou seja, se o seu abdômen tiver com a musculatura bacana, vai acabar acumulando menos gordura ali. Então, já 2 dicas de ouro. Trabalhar os exercícios e fracionar a alimentação. Então, você já tá ali no caminho, né, do abdômen. E aí vamos falar um pouquinho mais assim no sentido de o que a gente tem que trabalhar, afinal, qual o certo, qual o errado. Eu vou mostrar os exercícios aqui para vocês, mas principalmente a gente tem que entender que a gente vai ter 3 regiões básicas ali no nosso abdômen para trabalhar. Supra, parte de cima, infra, parte de baixo e oblíquo, lateral. Então, quando a gente fala de mulher, eu não gosto muito do trabalho dos oblíquos, porque vai aumentar um pouquinho a largura da cintura, vai deixar a gente com a cintura mais reta. Meu modelo de corpo tem uma cintura mais reta, então eu tenho que deixar esses aí de fora para mim. Se a mulher quiser, ficar com aquele desenhinho lateral, ok, ela vai ficar de qualquer jeito. E claro, gente, quando a gente fala de hipertrofia aí das fibras, ele vai ser mínimo, mas na hora de uma cintura fininha, cada mínimo contribui para aquele resultado estético. Então, como eu falei, eu particularmente não gosto de trabalho de abdômen oblíquo para mulheres. E o oblíquo são aqueles movimentos onde a gente faz a rotação do tronco, abdominal bicicletinha famosa, aquela que você cruza a perninha por cima e joga. Então essas aí, não gosto muito. Aquela lateral no banco, então a gente deixa esses aí de fora, trabalha mais só a parte do reto abdominal ali, que o resultado vai ficar sensacional, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora vamos falar um pouquinho dos movimentos, né? Então a gente tem alguns movimentos que não são tão legais para a coluna, outros que são excelentes, como é o caso da nossa prancha em isometria abdominal, aquela onde o tempo passa mais lento, onde você fica lá com o cotovelinho, ponta do pé no chão. Só que ela tem que ser uma prancha bem executada, o quadril tem que ser colocado na altura dos ombros, não pode ser aquela coisa que seu quadril fique lá no teto, porque senão você acaba roubando o que você faria ali de movimento, né, tipo de contração isométrica para outros músculos, porque a prancha ela vai trabalhar a musculatura quase do seu corpo inteiro. Então você acaba jogando o foco em outros locais que não no abdômen, né? E quando a gente fala da questão do abdômen também, a postura da gente tem muito a ver. Hoje as pessoas estão passando muito tempo sentadas, então o que acontece? Na hora que a gente vai olhar a postura, a pessoa já tá com o ombro assim, então ela já tá com o abdômen curvado para frente. Como é que vai definir gominho? Não vai, até a pessoa mais magra da face da terra vai ficar ali com o abdômen esquisito nessa posição. Ou então o quadril tá rodado ali, num outro sentido, que vai acabar também prejudicando o resultado estético. Então é importantíssimo adequar exercícios que vão melhorar essa questão da postura, tá? Eu gosto muito das mobilidades, elas vão realmente organizando, só que para isso é bacana você passar por uma avaliação individualizada, ver o que no seu corpo que está desorganizado e aí realmente seguir com isso para organizar. Porque não adianta, músculo pode estar trincado, mas se a postura estiver zoada, a estética final não vai ficar legal. E aí vamos começar com os primeiros exercícios abdominais, que seriam, né, os da parte superior do abdômen. Então, esses a gente vai precisar, né,
fixar as pernas, vamos dizer assim. A gente não pode ter movimento das pernas neles, porque senão a gente vai acabar usando a musculatura flexora do quadril, o iliopsoas, e vai tirar o foco dali. Então esse é o grande segredo dos abdominais, não só do supra, mas de outros, que a gente não tire o foco da musculatura. E o flexor do quadril, ele tem que fadigar quando você faz o movimento da perna, para que depois você passe a trabalhar o seu abdômen. Quando eu estou com clientes que são iniciantes, eu costumo permitir esse movimento, tá? Mesmo porque eu gosto de usar as abdominais antes dos treinos. Ativação muscular, tudo tal, e principalmente antes do treino de perna, ele vai fadigar o flexor do quadril, deixando as suas pernas ainda num trabalho mais intenso durante o treino. Então acaba sendo uma estratégia que eu uso. Mas tem gente que gosta de fazer depois. O importante é fazer, tá? E aí, como eu falei, esses abdominais da parte supra, a gente vai ter aquele que você estende as duas pernas para cima, só que ele é um pouquinho mais desconfortável de fazer, porque se a pessoa tiver encurtamento de musculatura de cadeia posterior, ela vai acabar sentindo um pouquinho a lombar e tal, e principalmente nesse supra a gente não tira a lombar do chão, então você vai estar o tempo todo com as costas coladinhas no chão. Uma estratégia que eu gosto muito de utilizar é colocar os pés na parede, então eu coloco o pé do cliente na parede, ele fica confortável e executa abdominal, e aí ele vai sentir pegar bem onde tem que sentir. E quantidade. Gente, quantidade é muito relativo, né? Vamos dizer assim, que você é uma pessoa que gosta de fazer abdominais todos os dias. Pode? Pode sim, aí é você que vai mandar. Por quê? Porque não adianta eu passar uma estratégia que você não gosta ou que você sente lá na sua cabeça que tá trabalhando menos e tal, e ficar com aquilo bolado tal, acaba impactando no seu resultado. E isso é uma realidade, porque a mente da gente manda no corpo, não adianta. Então se você cismar com aquilo, você não vai conseguir ter o resultado que você quer e vai ficar implicando com aquilo. Então ou você pode fazer abdominais mais leves, menos quantidade todos os dias, mas bem concentradinho no músculo. Lembra, né? Eu sempre falo, tem que sentir que o músculo tá queimando, senão você não tá treinando de verdade. Ou então, você pode fracionar em 2 sessões por semana, né? Um dia, 2 dias de intervalo, outro dia mais pesado, ou seja, mais repetições, usar um pouquinho de carga, né? Aumentar a intensidade desses exercícios, tanto uma estratégia que você vai treinar todos os dias, quanto a que você vai fracionar em 2 dias, vão funcionar da mesma maneira. Só que num dia que, se você for fracionar, você vai fazer mais abdominais fracionado do que você faria divididinho em todos os dias. Quando a gente fala ali de resistência da musculatura abdominal, esses músculos eles tendem a ser muito resistentes. O pessoal da luta gosta de trabalhar mais resistência, né? Esportes de endurance também. Então eles vão fazer aquelas séries de 100, às vezes 200 abdominais, com o foco nessa resistência, mas se o seu foco é só o resultado estético, você não precisa ir nessa quantidade exorbitante. Você fazendo ali umas 5 séries de 15 a 20 repetições, tá show, tá? Não precisa mais do que isso. Só que, como eu falei, tem que sentir que você tá treinando bem o músculo. E aí agora vamos para outra parte do abdômen, que é a ínfra, lá onde fica a nossa pochetinha, né? Tem que trabalhar bonitinho. Então, como eu falei, eu costumo permitir movimentos de perna em alguns aspectos, mas o ideal é que a perna também fique paradinha nesse, porque a gente tem a mesma questão do flexor do quadril. E esse a gente vai precisar ter um movimento ali no quadril, ou seja, a gente vai ter que tirar o quadril do solo ou da prancha. Eu gosto muito de usar elas nas pranchas inclinadas, ou do solo ou da prancha, você vai ter que tirar ele e sem mover as pernas, ok? Aí você tá tendo o máximo de trabalho dessa região. Sobre os movimentos de torção de tronco, aquelas abdominais que se fazia com rotação antigamente, hoje a gente já sabe que elas não são muito legais para a coluna e elas podem acelerar processos de hérnia, ou seja, você tem a bichinha ali querendo nascer, aí ela vai nascer linda, feliz e grandona ainda. Então é melhor deixar eles para lá, porque eles também não vão trazer nenhum benefício a mais, tá? Inclusive, como eu falei, podem comprometer a saúde da sua coluna. E aí, gente, é só caprichar na hora do treino, concentrar, sem preguiça, sem descansar demais, né? E sentiu que tá leve? Aumenta, pega um pezinho, vai caprichando, né? Tenta aumentar um pouquinho a intensidade, dá uma variada no ângulo, e aí eu tenho certeza que você vai chegar naquele abdômen definidinho que você tanto sonha. E claro, né? Não esquece da alimentação, como eu falei, ela vai em primeiro lugar nessa questão.